Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre setembro. Chegou o nosso momento de falar de setembro. Aliás, setembro começa amanhã, não é mesmo? Um tantinho bem próximo. Eu ando fazendo as coisas um tantinho bem próximas. As pessoas gostam de coisas muito antes, né? Eu tenho respeitado muito, falando já dessa lua cheia também, aproveitando que essa lua com Saturno, nesse momento da gente trabalhar muito o agora, o tempo presente. Não se ansiar pelo futuro, nem ficar preso ao passado, né? Então, isso é um dos meus grandes... Eu sempre fui uma pessoa, até pelo meu ascendente em aquário, eu sempre fui uma pessoa que planejou muito o futuro, sonhou muito, viu muito à frente. Eu tenho esse olhar, né? Até por isso que eu acho que eu sou astróloga, taróloga também, e gosto dessa questão do ver o próximo passo, ver o futuro, né? Ter essa intuição. Mas neste momento onde a gente está vivendo essa transição para a nova era, é muito interessante a gente perceber que a saúde mental das pessoas está indo para o beleléu. Principalmente porque eu também já falei sobre isso no vídeo de Lilith em Virgem. Estamos chegando num momento onde isso vai ser o ápice para uma transição para a cura também. Então, Saturno em Peixes, Lilith em Virgem, principalmente ao ano de 2024, que vai se adentrar com essas configurações, é muito interessante perceber que é preciso muito esse tempo, a gente se apropriar dessa comunhão do tempo. Saturno, tempo, quando a gente entra nesse lugar do agora, a gente cura muitas coisas, a gente integra muitas coisas. A gente consegue compreender e ter vislumbres muito importantes, a gente consegue ter uma intuição fortíssima. Então, o tempo todo a nossa mente indisciplinada, tem gente que já está vendo o vídeo do ano que vem, de previsão do ano que vem, não sabe nem o que comeu ontem ou o que vai fazer amanhã. Eu atendo pessoas todos os dias, elas sempre falam, estou perdida, estou sem norte, não sei por onde começar, não sei o que fazer. E as pessoas estão vendo o vídeo do ano que vem para quê? Para ficar mais ansiosa, para ficar mais enlouquecido, né? Não sei. Eu vou fazer o vídeo do ano que vem, acho legal, tenho visto que muitos mestres meus e companheiros e pessoas têm falado já, né, sobre o ano que vem. Ah, mas e aí? Vamos falar de setembro que vai começar amanhã, né? Bom, setembro é um mês que eu, ao meu ver assim, pelo que eu estudei aqui do mês e pelo que eu vejo, um mês que tem uma tendência muito boa para a gente conseguir esse grande poder mental, um pouco mais avançar em passinhos pequenos, numa consciência maior. Então, ao meu ver, é um mês muito bom, de muitos aprendizados para todo mundo, onde a gente consegue ter essa comunhão com o nosso poder mental, com a nossa realização, centrando mais, porque a gente passou e setembro vai nos abraçar com o fim de Vênus retrógrada agora dia 3 de setembro, fim de Mercúrio retrógrado no dia 15. Então, a gente tem aí mais de metade do mês com esses dois, pelo menos, sem retrogradação. Qual que é o grande pulo do gato? É que Júpiter vai entrar em retrogradação em setembro. Então, logo no comecinho ele já estaciona no grau 15 de Touro e vai retrogradar. O que é o interessante? Vênus continua em Leão o mês todo e Marte segue em Libra. Então é um mês muito venusiano, por mais que esteja, principalmente porque no dia 23 o Sol entra em Libra. Claro, Sol em Virgem fortíssimo, Mercúrio em Virgem o mês todo, né? Porque ele retrograda, depois ele volta direto. E mês todo não, até o dia 22 Sol em Virgem, depois Sol em Libra. Mas esse Sol em Virgem mexe com quem? Vênus que está em Leão. Uma vez que Marte está em Libra e Júpiter retrogrado em Touro e Urano está em Touro, é um mês muito forte para quê? Realização, para a gente se centrar ainda em nós, trabalhar o autocuidado sempre. O autocuidado não pode ser uma coisa de vez em quando, né? Esse autocuidado, para a gente se entregar os melhores, a gente entrega os nossos melhores afetos para o outro. Ok, e para nós? O que a gente deixa para nós, né? É muito interessante a gente perceber que esse mês
Até escrevi aqui, de setembro é um mês de afirmação do eu, mas não é uma afirmação do eu egóico, porque tem esse ego também, mas a gente precisa trabalhar, esse ego sempre vai existir, a não ser que você desencarne, ele vai estar aí com você, e você precisa aprender a lidar com esse ego, mas a gente vira e mexe, a gente faz a nossa alma trabalhar para o ego, é o contrário, o ego tem que trabalhar para a alma. Toda vez que a gente se vitimiza e toda vez que a gente é arrogante ou autoritário, a gente está trabalhando pro ego. Quando eu estou trabalhando pro ego, Tata? Quando que eu percebo que quando você está com medo demais, né? A alma não tem medo. Quando você está ansioso, pensando na linha do tempo não existe. Isso é só uma forma da gente se organizar aqui, nesse tempo e espaço, mas isso não é real. Toda vez que eu estou preocupada com alguma coisa, o ego tá, né? Quando tá vindo aqueles pensamentos sabotadores, aquelas coisas todas, porque ele quer controlar a gente. O ego, ele tem medo. O ego é um lado instintivo que vive para... A gente precisa trabalhar com ele e modular ele e a gente tem a tríade espírito, alma, ego dentro do corpo. Quaternário. É muito interessante, a gente é uma máquina muito bem engembrada aí para que a gente possa transmutar e transitar por tudo isso, demanda tempo, só que esse tempo precisa estar bem calcificado no agora, né? Então, quando a gente estiver bem centralizado no nosso eu verdadeiro, eu real, né? Urano em touro, nessa Vênus em leão, e nesse Sol em Virgem que transita para Libra, é eu saudável para o eu equilibrado, né? Eu preciso estar em paz comigo, com o meu sistema, selecionando bem as minhas questões, não negociando limites, não fazendo de mim uma coisa negociável para caber no mundo do outro. Não, eu preciso estar bem comigo, transitar nessas parcerias, nessa comunhão, na construção dos afetos, mas me entregando esses afetos, me entregando esses limites também. Porque também os limites eu preciso dar para o outro e também para mim. Eu preciso que esse Vênus em Leão é autocontrole, porque também não adianta eu fazer tudo que o meu ego quer e a minha criança interior machucada também quer. Perceba que trabalhar a criança interior é trazer a nossa centelha divina à tona para co-criar junto com o universo. Mas quando a gente tem uma criança ferida demais, ela é birrenta, ela é sabotadora também. Porque a gente quer tudo, não temos limite. Esse limite, quando Júpiter entra em retrogradação em touro, ele vem colocando limite e vem trazendo expansão. A gente tem aí os dois movimentos, né? Bom, vamos fazer um ampassando, né, do mês. A gente tem lua minguante dia 6 de setembro em Gêmeos. Essa lua minguante 6 de setembro é muito interessante porque vai trazer um grande poder mental, tá? Mas muita necessidade de decisão. É muito interessante a gente pensar que a gente precisa de uma força decisiva para que nós possamos finalizar algo, realizar algo, sair do vai, não vai, dos ioiô, dos relacionamentos passados que vem, que vai, né? Porque isso muita gente está vivendo. É um lugar, é um momento de escolha por vontade, é um momento de muito livre-arbítrio no universo. E nesse dia 6 a gente ainda está com Mercúrio retrogradando, mas essas indecisões, a tendência a uma impotência mental do eu não consigo, não vai dar certo, isso vai ser péssimo, porque é uma lua muito espiritual. E a gente precisa tomar consciência de muitas coisas para que a gente não caia em seduções, tentações e manipulações, né? E nem seja essa pessoa manipuladora também, né? Então existem algumas provas que todo mundo provavelmente vai viver numa iminência de escolha a ser realizada. Então essa lua é muito importante para todo mês que vem. Isso vem, inclusive, da lua cheia, em que a gente está adentrando o mês. Então, essa lua cheia, ela dia 30 de agosto, e vai culminar ali na minguante 6 de setembro, ok? Então, a gente
passa por uma prova e a gente percebe se a gente cresceu nessa lua minguante, se a gente passou pela prova ou não. Depois a gente tem a lua nova em Virgem, dia 14 de setembro, uma lua muito interessante, de muita abundância, porque Virgem é o trabalho, uma força de saber onde empenhar nossas energias. Então, onde você coloca energia, né? Você está gastando energia com coisas úteis, importantes, que tem a ver com o teu propósito, tem a ver com onde você coloca o teu ego para servir, né? Porque aí a gente está falando de uma força muito da matéria ainda, mas é uma matéria que pode ser purificada. Então é um momento de cura, um momento de, né, aqueles detox da alma, do corpo, da mente, de tudo. Então uma lua nova bem forte, onde a gente precisa centrar, onde a gente precisa integrar muitas coisas, né? Onde a gente pode sim ter um momento de grande realização, de coisas boas chegando, enfim, se aperfeiçoar, né? Um momento de aperfeiçoar as coisas que a gente vem estudando, que a gente vem aprendendo, começar a colocar a mão na massa. Então, a lua minguante em Gêmeos, a gente toma a decisão e na nova a gente põe a mão na massa, não necessariamente é nessa ordem, mas pode ser que aconteça até um pouco antes. Depois a gente tem a lua crescente em Sagitário, no grau 29, um grau anarético, no dia 22, logo quando aí a gente já está finalizando o Sol em Virgem, a entrada de primavera, no dia 23 Sol entra em Libra, então e logo na sequência a lua crescente ela vira para Capricórnio. É uma lua de crescimento e realização, uma lua fortíssima, muito importante, interessante perceber que a primavera entra com uma lua crescente que traz a força de uma energia solar em Libra, com Vênus em Leão, fortalecendo esse eu, trazendo esse centramento, trazendo rompendo com alguma coisa, vem rompendo. Então uma lua que Júpiter retrógrado em Touro, trazendo para essa lua crescente em Sagitário muita força de realização, principalmente que depois ela entra em Capricórnio. Realização da alma, Saturno está em Peixes. Então, o que você reviu, o que você vai rever, mas que você vai colocar em ação, né? Momento de crescimento. Crescimento é sempre aprendizado, né? Então a gente às vezes pensa que a abundância é só material, a abundância é tudo da alma. Então você pode crescer a partir de uma relação nova, a partir de uma resolução de uma relação do passado, porque aí a gente já acabou de sair de Mercúrio retrógrado também, nesse dia 22, 23 de setembro, né? É uma lua crescente que sempre faz quadratura com o Sol, então o que é que eu preciso resolver? O Sol cutuca essa lua, essas emoções, onde você precisa tomar rumo, né? Então não é fácil. É fácil? Não, mas vai ser crescimento com coisa boa, pelo amor ou pela dor, você que vai escolher, né? Sempre a gente que escolhe, né? E depois a gente tem a lua cheia de Áries no dia 29, no grau 6, que é uma lua que fala de muita potência de encontrar sentido, né? Também ainda de uma realização de todo o seu ser. Olha que interessante. Marte em Libra, a essa lua cheia em Áries, falando muito desse movimento de equilíbrio, êxito, onde você consegue encontrar um progresso na sua vida, uma finalização ou um início de uma coisa que você vai encontrar alegria de viver, porque Áries é grande alegria também, é um fogo que transcende, é um renascimento, um grande renascimento. Então, ao meu ver assim, pessoal, setembro nos inspira a abundância, nos inspira a conquista, nos inspira a crescer enquanto seres co-criadores e donos da própria história, né? Principalmente essa lua cheia em Áries, ela traz essa individuação, não individualismo, individuação, onde nós possamos fazer parte do todo, mas dentro de uma ação consciente, de uma ação assertiva, de uma ação corajosa, né? Enfim, vamos lá. Aí falando um pouquinho de cada signo, setembro para os queridos arianos, ó, com toda essa força aí que vem, né, desse Marte em Libra, principalmente da lua cheia lá no finzinho do mês, mas que vai trazer para vocês muita força de Vênus. Então,
Toda essa força de Vênus junto à força de Marte, é um mês de muita paz, novos acordos, realizações onde precisa ter conciliação dos sentimentos, né? Uma consistência. Então, se você ficar pingando para lá, pingando para cá, pingando para lá, na dúvida, faz uma coisa e depois volta atrás, não vai dar certo. Então, os nossos queridos arianos de Sol e Ascendente precisam ter consistência, né? Parar de sair da teimosia, perceber que a consistência é fluidez, não ficar, não, é assim, batendo a cabeça na parede, não. Os resultados vão vir a partir do seu momento de paz interior, consistência interna. O externo você pouco vai controlar, é muito mais também você ter uma intenção e manter essa intenção, mas perceber que às vezes o ambiente ou a própria vida nos leva para essa intenção, mas por caminhos novos, né, impermanentes. Então, você tem com realização, tem concretização, né, mas você precisa ter, primeiramente, essa autorresponsabilidade, essa consistência e essa paz. Brigou, ficou no autoritarismo, não está querendo... existe um poder, mas esse poder, perceba que ele vem da sutileza. Marte em Libra é uma grande diplomacia, é o grande sábio que sabe ficar no caminho do meio. Tudo que é extremos e radical pode ser bem ruim para os arianos de Sol ascendente em setembro. Bom, taurinos com esse grande retrogradação de Júpiter, é um momento de revogar muitos ciclos, ou seja, finalizar ciclos, pendências, situações. Então, um mês de grande... tudo vem à tona, verdades aparecem, grandes reflexões também podem acontecer, porque fins de ciclos estão aí. Então, é um mês muito intuitivo, muito sensível, onde a sua arte pode estar no ápice, onde o teu lado feminino está muito grande, seja você homem, seja você mulher. É um momento de você experimentar coisas novas, não ter medo dessa experimentação e nem ficar querendo acertar. Sai de qualquer tipo de necessidade de perfeição, tá, taurinos? E controle também zero. Eu preciso... Então, tudo que está cansativo, exaustivo, pode ser um momento de você simplesmente soltar, tá? Soltar, liberar, porque vai ser muito difícil às vezes você conseguir sustentar tudo que você está querendo. Então, um mês de mudança, tá? Eu vejo uma mudança positiva, um mês que você precisa estar mais receptivo, menos ativo. Espere que as coisas venham até você. O Marte está em Libra, você é taurina, a Sol e Ascendente, vão vir até você as coisas de uma forma bem mais natural do que se você ficar tentando avançar. Então, mantenha os seus limites, mas é muito também um mês onde você pode sim ter algumas frustrações e decepções, porque você estava fantasiando coisa que também não ia rolar, entendeu? Então, é momento de você reavaliar algumas direções e planos e metas, tá? Porque Júpiter em Touro fala disso. Qual que é o seu plano e meta? Tá retrogradando? Fala assim, vamos dar uma repensada nesse plano e nessa meta? Porque talvez seja meio fantasioso. Ok? Vamos lá. Então, Gêmeos. Gêmeos, o que temos aqui? Uma grande lua minguante no seu signo, trazendo um grande poder mental para você, uma necessidade muito grande de você ter muita harmonia, além de objetividade. Então é um mês difícil para os geminianos, mas quanto mais vocês também encontrarem esse caminho do meio, vai vir muita clareza, vai vir muita percepção, tá? É um mês onde, sim, é um processo que, se você está passando por um momento de, sabe aquele negócio que você tenta e né? Se livrar de algum hábito, fazer alguma mudança, ter uma disciplina na sua vida, até porque a gente vai passar por essa lua nova em Virgem. Então, um mês de você reconquistar a disciplina, reconquistar o seu equilíbrio, seja da sua saúde, seja dos seus relacionamentos, né? É um mês que você consegue colocar as coisas em ordem, geminiano. Então, você pode ter o que você tanto gosta. Eu, pelo menos como geminiana, eu adoro, mas eu acho que tem um pouco a ver com a minha lua. Eu amo ter tempo. Quando eu não tenho tempo, eu fico completamente injuriada. Então, quanto mais eu tenho tempo para pensar, para reavaliar, para
ter uma noção do meu tempo e espaço, né? Eu fico bem, eu fico mais calma, eu fico com mais objetividade, eu consigo pensar nos métodos. Então, como que eu vou fazer, né? O método é assim, como que eu vou fazer isso? Tá? Deixa eu pensar. Se a vida está te engolindo, a gente não tem tempo para pensar em nada. Então, é um mês de tempo, um mês de mais calma. Ah, mas eu não vou trabalhar. Ah, você tem a sua rotina meio que entra no eixo, né? Tem trabalho, tem ordem, tem coordenação, flexibilidade. Se você manter esse movimento, vai ser tudo ótimo. Quanto mais você tiver também uma certa imparcialidade, ou seja, não fica julgando nada, não fica tomando para você, aquilo aconteceu por causa disso, não, você já está pensando, né, e tomando um partido, já está tomando, já querendo entender, deixa rolar, porque aí o mês vai te mostrar que quanto mais você fica na imparcialidade, mais você consegue ver mais além, com mais claridade. Pode ser que você tenha que avaliar também algumas coisas, igual eu falei para o nosso querido Gemini Taurino. Bom, todo mundo, esse Júpiter retrogradando em Touro, vai trazer alguma reavaliação, alguma coisa tem que, né? Mas é um mês que tem muita coisa vindo e muita coisa indo. Então, deixa aí, deixa vir e mantenha-se em equilíbrio, ok? Cancerianos, se você está trabalhando muito, canceriano, é um mês que você precisa dar pausas, né? Pode ser viagens, coisas do tipo. Se você está muito na boa e já tá, vai ser um mês que você volta a movimentar-se. Eu acredito que tem viagem para ambos, nesse sentido de movimento, de parceria, conexão. Pode ser um mês muito bom para trabalho, para os cancerianos, né? É um momento que você precisa planejar alguma coisa que ainda está mais ou menos pendurada, você tem umas ideias aí, então pode ser que essas ideias elas finalmente surjam, né? A partir de outro ou da sua própria intuição e conhecimento e inteligência. Também tem algumas coisas inesperadas acontecendo que você vai ter que saber lidar, né, com isso. Cuidado com os excessos. Saiba colocar freio, saiba descansar. Ação e pausa. Esse é um movimento para os cancerianos nesse mês de setembro. Todo cansaço, excesso e tal, isso também pode ser uma questão muito espiritual ou literalmente também que você não está cuidando da sua saúde, né? Aí Virgem vem, coloca um limite. Você precisa ter mais autocontrole e autodomínio das suas intenções, das suas energias, que muito do que você está tentando fazer é o externo, né? Então setembro vai fazer às vezes você olhar um pouco mais para dentro e se autogovernar com mais maestria, entendeu, canceriano? Porque senão, principalmente se você tem filhos, se você tem família, geralmente os cancerianos eles estão num movimento de fazer. Então aí Júpiter vai tirar você da tomada, junto com vai falar assim, ó, para um pouco, delegue, faça construções de afeto e confiança para que você possa ter o seu tempo. Porque se você também não confiar em ninguém, fica difícil, fica complicado, ok? Depois a gente tem o quê? A gente tem Leão, né? Aí os leoninos, é um mês muito de crescimento, que eu fiz umas anotações aqui, é um mês muito de crescimento, de reconstrução, pode ser que muita coisa tenha já se encerrado, é um momento de dar um novo movimento para a sua vida. Pode ser mudança de casa, mudança de trabalho, rompimento de relacionamento, tudo pode acontecer com os leoninos aí. Pode ser uma coisa nova chegando e você tem que lidar com essa coisa nova. No geral, isso vai trazer crescimento e aprendizados. Fácil? Não, nunca é fácil. Pode ser um mês também que você perceba seus erros, finalmente tome consciência de que isso não está dando certo, estou errando. Mas isso tudo traz abertura, né? Porque uma vez que você percebe as coisas, toma consciência, aceita algo, pronto. Aí vem a mudança, aí vem a cura, aí vem... Então, quer dizer, tem um momento de libertação aí, de você estar aprisionado em uma ideia, em uma fantasia, ou em algo, e pá, aquilo de repente vira. Então,
você consegue ter mais autoconfiança. Então vem uma mudança aí, pode ser uma mudança mais drástica, uma mudança que vem paulatinamente, tranquila, e você literalmente expande, cresce. Por quê? Porque tem alguns limites sendo literalmente quebrados. Então a vida vai dar umas marretadas aí nas paredes para você perceber onde que você precisa olhar. Nossa, nunca tinha visto isso. Olha, uma coisa legal aqui. Ó, uma oportunidade. Então, tem algumas mudanças. Perceba que tudo isso vai trazer mais abundância, crescimento, maturidade. Cuidado com você insistir em coisas arriscadas demais. Mantenha-se a salvo, Leonino. Mantenha-se a salvo. Mantenha-se numa postura de sabedoria, de maturidade. Lembra do crescimento, lembra da evolução. Então, isso não tem nada a ver com irresponsabilidade ou com rigidez. Não aceita as coisas, aí fica confuso. Aí é o caos, né? Pode ser um mês caótico? Pode. Mas se você insistir numa certa loucura, aí vai ser mais caótico. Se você conseguir ter mais flexibilidade e aceitação nas mudanças, maravilhoso. Depois temos Virgem. Virginianos é um mês muito intuitivo, é um mês de você abraçar muito família, de você ceder mais, né? E de você ter esse princípio da receptividade. Então, para os virginianos, é um mês muito feminino, onde abraça-se muitas ideias, abraça-se novas amizades, né? Seja receptivo, depois você vê. Então, a questão é você perceber, intuir, filtrar e então depois agir. Quando você está muito ativo, muito pilhado, muito blá, blá, aí pode ser ruim, porque aí você está na ansiedade. Então, é um mês que pode trazer algumas lentidões, então você está querendo que seja rápido, não vai ser tão rápido, mas quanto mais você tiver intuição, essas percepções, aí melhor. Pode ser um mês muito criativo também, onde você fala, nossa, finalmente eu vou conseguir bordar ou fazer aquilo que eu comprei e nunca fiz, né? Aquele negócio que tá ali jogado no armário, aquela coisa que você de repente pega aquela tinta, dá uma repaginada na casa, pinta as janelas, os móveis, não sei. Então é um momento de você trabalhar com algo que você está procrastinando há um certo tempo. Pode ser que você venha ter uma grande riqueza de ideias com relação ao trabalho, não necessariamente artístico, o seu trabalho, de repente você é advogado, beleza, né? Você vai ter uma ideia, vai ter uma sacada, e isso também tem a ver com a criatividade, passa pelo racional sempre, né? Pelo lado mental mais prático, mais, né? E quando a gente fala de criatividade, a gente sempre vem com essa ideia da arte, não necessariamente. É um mês onde você tem que ter muita fé e confiança, principalmente no teu taco, tá? Principalmente porque a gente está com essa Vênus em Leão e o Sol está em Virgem. Então, quanto mais você tiver essa autoliderança, essa autoconfiança, melhor. Vem revelações também de coisas, algumas boas, outras meio nem tanto, mas onde você simplesmente percebe algumas coisas e isso pode te dar um pulo do gato para você tomar novas decisões. Librianos, tenha calma, Librianos. Muita calma nessa hora, muito caos, né? Muita confusão, mas ao mesmo tempo bom, abundância, tá tudo chegando ao mesmo tempo agora, você tem que respirar e ir organizando a vida conforme ela vem. É preciso que você tenha a calma de... às vezes você tá sem rumo, tá perdido, aí você vai buscar conselho, vem um fala uma coisa, outro fala outra, você fica mais perdido ainda. Quanto mais você buscar esses conselhos, claro, escute, vem coisas bacanas aí, mas tem que, a lua nova, principalmente ali no dia 14, meados ali de setembro, o momento de ponderar tudo, onde você precisa dar uma fechadinha no casulo aí para você voltar e, pô, tive essa sacada, né? Então aí a sua consciência ela abre e vem o que fazer, né? Quanto mais você tiver esse lugar de abertura, também generosidade e de fazer também um pouco, já que a sua vida está um caos, ajudar o outro, né? É um mês de você trazer esse lugar de generosidade, tem uma outra palavra que fugiu, solidariedade. Então esse movimento pode te levar para um caminho de salvação aí, meio que isso vai te fazer conexão com pessoas novas, vai fazer você sair dos excessos e começar a perceber os seus movimentos. Então, parar de se negligenciar, sair das indecisões, né?
que isso tudo pode estar muito forte e isso pode estar trazendo caos. Claro, resolva as coisas, não procrastine, né? Quanto mais você conseguir trazer resolver a bagunça que está externa, mais você consegue se inspirar e deixar vir mais coisas que está dentro para fora. Porque quando a vida está uma zona, bagunça, não tem espaço para você criar mais nada, porque está tudo... Então, e outra coisa também que pode acontecer muito esse mês para os librianos é ser verdadeiro nas relações. Qualquer que seja, família, amor. É aquele momento que você está com a garganta assim, você fala, eu preciso falar, né? Então, a hora da verdade, vem, fale, coloque, né? Dentro de uma forma harmoniosa, tranquila. Cuidado que Marte está em Libra, então você pode ficar meio, vocês, Libra, ascendente em Libra, meio sem muito tato. Ah, mas Marte em Libra não é amorzinho? Depende, quem é que consegue às vezes ter esse equilíbrio, né? Então, como o Vênus está em Leão, muitas vezes não tem equilíbrio não, às vezes já vai a pé no peito. Então, cuidado, porque aí você vai trazer mais caos para a sua vida e para os seus relacionamentos, tá? Bom, escorpianos. Vamos lá, vamos mudar, que senão tu fala muito de um só. Escorpianos, tem algo que você também precisa se libertar. Então, é um mês de libertação, de você perceber também excessos, mas é um mês de grande crescimento, principalmente abundância e principalmente trabalho, tá? Para os escorpianos pode ser muito bom para trabalho, sim, abundância, ter mais força com a sua vida material, mas sem esquecer, né, do lado também da espiritualidade, mas não tem nada a ver com religião, mas espiritualidade são práticas de bem-estar, porque senão você adoece, fica muito no excesso, aí vai para reunião, aí festa, aí bebe, aí isso, aí come, aí nananã, trabalha muito, até de madrugada, não dorme bem, enfim. Esses são os excessos da matéria, quando a gente precisa ter um outro lado. Então, espiritualidade é comer bem, é meditar, é fazer exercício, é beber água, né? Trabalhar um outro lado, senão você fica muito só focado em resultado. Quando você consegue equilibrar um pouco isso, maravilhoso. É um mês onde você está meio magnético, então se você está solteiro, vai chover na sua horta. Se você já tem uma pessoa, pode ter uma grande reconexão com isso, mas também cuidado com paixões e relacionamentos tóxicos, onde você também cai nas lábias e em situações que não são lá muito boas. Toda essa atração, todo esse magnetismo precisa ser usado de uma forma consciente e para a sua evolução. Se você está deixando alguém sugar o seu magnetismo, aí você está numa coisa tóxica e você está ajudando o outro a crescer, o outro a ficar abundante, o outro, né? E você está comendo sabão. Então, é isso. Agora vamos para o próximo. Escorpião, Sagitário. Sagitário, muita probleminhas vindo à tona, momento de também você fala assim, meu Deus, da onde surge mais problema? Da onde que surge mais problema, mas você tem toda a força de resolução. Esse monte de coisa em virgem, essas coisas tudo para você resolver. Então, até a metade do mês é só resolver pro pepino, depois começa a melhorar. É aquele momento onde você precisa perceber que é do pequeno que se vai ao grande. Então, cuidado com ambições excessivas, você querer passo maior que a perna, vá devagar. Mas tem criatividade. É um mês que você pode criar coisas novas, né? Resolvendo também bastante coisa. Cuidado com excesso de discussão, desavença, o equilíbrio sempre, ó, né? Para os sagitarianos é muito importante acreditar e sentir a intuição e dizer assim, é por ali, vai. Porque quando você tem coragem de romper e de fazer alguma coisa nova, novos caminhos se abrem para vocês. Então, às vezes você está muito fazendo o mesmo movimento, está do mesmo jeito, tenta algo novo. Que aí você vai ver que algo acontece, você tem uma capacidade de trazer novidade para a sua vida e abundância. Perceba que também pode vir esse mês parcerias, novidades, conhecer pessoas novas, amizades, e daí a coisa vai para um caminho bacana também de socialidade, né? Porque a partir das relações a gente também cresce e quando você conhece alguém, exponha. Tá precisando de um trabalho, tá precisando de uma ajuda, fale, porque ninguém tem bola de cristal. Quando você perceber que as pessoas te abraçam e te ajudam,
uau! E você fala, nossa, eu sou muito abundante, olha quantos amigos eu tenho, as pessoas me ajudando a resolver meus problemas. Não vai se afundar nos seus problemas sozinho, chorando, se vitimizando. Quando a gente levanta a mão, o universo nos atende. Capricornianos, um mês muito maravilhoso, a meu ver, assim, muito bom, tá? Os capricornianos, onde você consegue renascer das cinzas, ter muitas ideias boas, ser reconhecido. O capricorniano adora ser reconhecido, mas perceba que esse reconhecimento vem do seu auto-reconhecimento também, né? Quanto mais você tiver conexão com o seu propósito, eu tô perdido, não sei que propósito eu tenho, então é um momento de se encontrar, clareza mental. Agora, se você já tá no seu propósito, uau, você tende a crescer, né? É um mês muito próspero também, mas sempre com clareza de juízo e discernimento. Então, se você não sabe, para, pensa, reflete e depois você faz, né? Quanto mais você tiver desafios, menos você tem que ter medo. Bom, isso para capricorniano é fácil. Mas, quando você fica batendo também de frente, isso pode ser teimosia, tá? Continua mantendo o seu amor próprio, continua se autonutrindo. Pode ser sim que tenha mudanças, esse Júpiter retrogradando em Touro pode trazer sim mudanças nas suas ideias novas surgindo, mas também isso é bom para os seus relacionamentos, novos acordos. Então pode ser que você tenha que ter uma conversa aí com as pessoas que você convive, filhos principalmente, onde você abre um pouco, né, cede um pouco, deixa de ser cabeça dura, momento de ceder, momento de compreender o outro, né? Então tem muita troca com relação às parcerias, relacionamentos, né? E é assim que você também é reconhecido, quando você também acaba trazendo esse lugar de concórdia, de clareza, de compreensão do outro, benevolência. Pô, seja generoso, que aí a vida vai te retribuir, ok? Generoso, generosa. Aquarianos, limpeza e purificação da mente. Muito forte isso para vocês. Onde vocês precisam ir para um caminho de beleza, de plenitude, nada de preocupação, de ansiedade, sofrer por antecipação. Ixi, nada disso. Quanto mais vocês estiverem purificando a mente e só na meditação, é um mês muito espiritual, assim, nesse sentido de menos matéria e mais visualização criativa, mantras, afirmações e cura da saúde. Tá com problema de saúde? É um mês de você olhar para isso, né? Não dá mais para procrastinar. Aquela dorzinha que estava aqui no calcanhar, ela vai subir, minha filha, ela vai vir, vai te catar e você vai falar, meu Deus, o que aconteceu? Porque você está assim, só vendo a dorzinha meses, nunca foi olhar, de repente tem que olhar, né? Então é um momento muito também de você dar vazão para a sua alma fazer aquilo que ela quer. Sabe quando você não tá... Então vem o momento de você fazer arte, de você... quer saber? Isso é muito chato, não quero fazer mais isso. Sei lá, vai dar um ciricutico, sericoteco, porque tem esse Urano retrógrado em Touro, Júpiter retrógrado em Touro. Eles estão conjunto e vão começar a se distanciar. Mas no momento mais ali para o meio do mês, até dia 10, 12, por aí, vai ser um momento que você vai falar, não, já eu preciso fazer parar um pouco. Isso vai trazer uma entrega maior, onde você consegue permitir que a vida te leve para o lugar que você tem que ir. Então também vai ter, se você está teimoso, se você não percebe as suas intuições e os seus movimentos, a vida vai fazer você perceber por bem ou por mal. Tem um lado de equilíbrio também, tá? Um lado que precisa ter esse equilíbrio, mas muito essa autonutrição. Quando eu falo de beleza, de não sei o quê, pode ser um momento ótimo para você mudar o visual, para você olhar, né, fazer aquela massagem, aquele spa, se colocar num movimento de se permitir. Então, olha aí, tem um retiro que vou fazer dia 6, 7, 8 de outubro. Se você é aquariano, está precisando dar uma pausa, para os aquarianos, para os escorpianos, para os... qual que é o outro que eu falei aqui? Os taurinos, momento muito bom de conexão. Os virginianos também, seria ótimo se vocês pudessem, isso de Sol e Ascendente, parar um pouco, porque são mais espiritual, a necessidade, e isso é uma decisão de vida, né? É uma coisa que precisa ser planejada. Então, tá aí, fica aí o convite, quem quiser, venha, vai ser lindo, um lugar maravilhoso, na cachoeira, montanha, tudo lindo. Mas fica para todos os signos, né? Para quem quiser vir.
E por último, piscianos. Piscianos é muito um mês de você fazer, cumprir o que promete. Para de falar e não fazer nada. Você vai cair do cavalo, hein? E é muito interessante perceber que você precisa também manter o equilíbrio. Pode ter muitos antagonismos, né? Você fala uma coisa, outra retruca, e você fala, nossa, parece que ninguém concorda comigo, parece que está todo mundo contra mim. Não é que tá contra você. Você que tem que parar de sair de lutas erradas aí e se meter em coisas, né, que não tem nada a ver com você. Onde você está metendo o seu umbiguinho? Vai meter seu umbigo no lugar certo. Beleza? Pode ser um mês bom para o amor, para os piscianos, união. Eu vejo assim uma coisa de amor, de coisas também vindo, mas também pode ser uma ruptura de relacionamento bagunçado para sair do ioiô, sair do nheco, para ir para um caminho novo, tá? Então, de repente, naquele momento você precisa tomar uma decisão e falar, não, chega disso, cansei dessa luta, né? Alguma coisa você pode desistir, isso vai trazer uma cura, uma abertura muito grande. Se você já desistiu, é um momento de você reconstruir os seus afetos por você e pelas pessoas, né? E tem muita autorresponsabilidade, justamente nesse movimento que eu falei. Se falou que vai fazer, faça. E cumpra as suas decisões, não fica voltando atrás, não vou, agora eu vou parar de fumar, agora eu vou voltar a fumar, agora eu vou comer isso, agora eu não vou mais comer isso, agora eu não sei o quê, sei lá. Então, isso vai fazer você cair em desconexão, as pessoas vão começar assim, acho que não dá para confiar muito na fulana, no ciclano, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Então, isso é muito importante. Tirando tudo isso, é um mês bem livre para os piscianos, é um mês de bastante livre-arbítrio, onde vocês podem tomar as escolhas aí de vocês, mas plantou, vai colher, ok? Queridos, ótimo mês de setembro para vocês, desejo muita abundância, muita sorte, muita cura e até o próximo vídeo.